noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas à nossa live. Hoje nós vamos tratar de um tema muito significativo, importante para todas as pessoas que querem trabalhar com seu autoconhecimento, visando o processo de autotransformação. Nós vamos trabalhar o tema sobre o impulso de afastamento. O impulso de afastamento é um movimento psicológico que produz todo um movimento de autossabotagem, de autoboicote, no qual a pessoa ela tende a boicotar a própria evolução, a própria felicidade, a própria harmonia. A maioria das pessoas nem se dá conta desse impulso de afastamento, do que acontece com elas, mas é um fenômeno psicológico muito comum. Muitas pessoas mantêm esse impulso de afastamento, e é muito importante para as pessoas refletirem sobre isso, e para aqueles que nos acompanham com o objetivo de se tornarem melhores terapeutas, é muito importante tomar conhecimento dessa realidade para que as pessoas, os terapeutas, possam auxiliar seus clientes. Então, esteja conosco até o final da nossa live, porque com certeza você irá refletir questões muito significativas, muito importantes para o seu uso pessoal e também para ajudar outras pessoas de forma formal na psicoterapia ou informal na relação de amizade e outras relações. Mas antes de iniciar, se você não me conhece, meu nome é Lírio Cerqueira Filho, eu sou médico, tenho pós-graduação em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal, Master Practitioner e Trainer em Programação Neurolinguística, tenho também formação em terapia regressiva a vivências passadas, Emotional Freedom Techniques, hipnose clínica, hipnose ericksoniana, dentre outras formações que eu realizei ao longo da minha carreira. Eu auxilio pessoas que querem fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e autotransformação por meio da psicoterapia consciencial, que é uma psicoterapia de orientação transpessoal, aborda o ser humano de forma integral, corpo, mente e espírito. O grande objetivo da psicoterapia consciencial é auxiliar as pessoas a desenvolver essa harmonia interior, desenvolver uma relação delas com elas mesmas por meio de exercício de virtudes como autoamor, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização, autorrespeito, enfim, todo um processo de virtudes de superação de problemas como impulso de afastamento, que nós trataremos na noite de hoje, na nossa live de hoje, e que torna a pessoa cada vez mais harmonizada, consequentemente mais feliz, mais de bem com a vida. A psicoterapia pode ser feita tanto de forma presencial quanto online, pela internet, e além da psicoterapia, atuo também como médico homeopata e também facilitador de cursos de formação profissional e cursos de autoconhecimento. Se você tem interesse no nosso conteúdo, nos nossos cursos, entre no nosso site plenitude.com.br, lá vocês têm informações sobre os cursos. Se tiver dúvidas, é só entrar em contato pelo WhatsApp. O nosso WhatsApp também está no site, é só entrar em contato e fazer a sua pergunta sobre qualquer questão que estiver, que você tiver dúvida. Mas vamos ao nosso tema. Vamos apresentar aqui alguns slides. Então, o tema impulso de afastamento, saiba por que ele tem sabotado a sua vida. E essa imagem que nós estamos vendo aqui é uma imagem que realmente simboliza muito bem o que é o impulso de afastamento. É como se a pessoa estivesse fazendo uma caminhada, uma corrida, com uma bola de ferro presa na perna que vai fazer com que ela viva, ela faça esse movimento com muito mais força, com muito mais gasto de energia. Então, nós vamos ver ao longo da nossa live
que esse impulso de afastamento é bem essa figura que nós estamos vendo aqui. Nós vamos começar com uma reflexão de uma pessoa. O caso é real, o nome é fictício, como sempre nós usamos nomes fictícios em casos reais. Isabel tem uma tendência de pensar sobre o que vai ser da sua vida no futuro. Pensa muito se vai conseguir ser uma boa profissional, se vai ter alguma doença grave no futuro, se vai conseguir agradar o seu esposo para que ele nunca queira se separar dela, dentre outros pensamentos muito angustiantes. Em virtude disso, ela vive em um estado de ansiedade e angústia constante. Então, Isabel, certa vez, nos buscou para um processo terapêutico, e o movimento dela era sempre de, como nós estamos vendo aqui, de tentativa de controlar o futuro, controlar outras pessoas, controlar o esposo, o que ia acontecer com ela no futuro, muita preocupação em relação ao passado. Esse era o movimento psicológico constante de Isabel. Isabel já tem as informações necessárias sobre o quanto lhe faz mal esse tipo de pensamentos centrados no futuro, em outras pessoas e questões externas a ela. Não passa de uma tentativa de ilusão de controle. Então, Isabel tinha já várias informações sobre o mecanismo chamado de ilusão de controle. A ilusão de que ela vai controlar o tempo futuro, que ela vai controlar o que os outros pensam, o que os outros fazem, e ela tinha já as informações, mas ela ainda não havia internalizado essas informações para poder transformar a forma como ela vivia. Devido às informações, Isabel se obriga a praticá-las, dizendo para si mesma: não posso ficar tentando controlar o tempo futuro e os outros. Eu tenho que parar com isso e focar no tempo presente, em mim mesma. Mas eu não consigo, é muito difícil. Quanto mais eu me policio para não fazer isso, mais eu fico tentando controlar o futuro e as coisas ao meu redor. Então, esse era o movimento psicológico da Isabel. Ela tinha esses pensamentos de controle e ficava o tempo todo expressando frases. Isso, na verdade, num diálogo interno, que ela nem falava isso para os outros, mas consigo mesma, ela ficava remoendo esses pensamentos. Não posso ficar tentando controlar o tempo futuro e os outros, eu tenho que parar com isso, eu tenho que focar no tempo presente, em mim mesma, mas eu não consigo, mas eu não sou capaz. O que há de errado nesses pensamentos que Isabel tem diante das circunstâncias que ela vive? A Isabel, ela está, na verdade, com base na informação de que a ilusão de controle, de controlar o futuro, controlar os outros, controlar o passado não é possível. O que ela faz? Ela tenta se obrigar a ficar no tempo presente, ela tenta se obrigar a não pensar nisso, ela fica o tempo todo, não posso pensar nisso, eu tenho que pensar aquilo. E aí o que ocorre? Ela está no movimento chamado de obrigação. Todas as vezes que nós entramos no movimento de obrigação, nós vamos sabotar essa própria obrigação. Nós criamos uma situação extremamente desagradável. Então, a Isabel vivia se pressionando numa situação de vida extremamente desagradável. É exatamente isso que é o impulso de afastamento. A pessoa tenta se afastar daquilo que lhe desagrada e se aproximar daquilo que gera prazer. Então, o tempo todo, Isabel vivia nessa dualidade. Eu tenho que isso, eu tenho que fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e aí, aquilo que ela se obrigava, ela simplesmente se afastava disso tudo, vivendo a vida
de péssima qualidade, tentando se afastar daquilo que era desagradável, que gera algum nível de dor, para buscar o prazer. É exatamente isso o impulso de afastamento. Nós vamos ver em detalhes mais daqui a pouco. Vejamos que o que acontece é justamente o contrário, pois quanto mais ela se obriga a realizar esse objetivo, mais se distancia dele. Com isso, entra um conflito constante, porque ao mesmo tempo em que se obriga a praticar o que já sabe, ela sente que sabota o objetivo. O que acontece com Isabel é muito comum. O processo de autotransformação acontece em 3 etapas: informação, formação e transformação. Então, o que está acontecendo na intimidade de Isabel? Ao entrar nesse movimento chamado de senso de obrigação, ela afronta a sua relação com uma lei muito importante, que é a lei de amor. Esses atos que Isabel pratica, pensando isso, se exigindo isso, é uma afronta à lei de amor. Ela afronta também a relação amorosa com a lei de liberdade. Por quê? Não existe lei de obrigação. Nós somos livres para fazer escolhas. As escolhas podem ser egóicas, como essas de ficar com a ilusão de controle, tentando controlar o futuro e o passado e os outros. E podemos centrar no presente e centrar em nós mesmos, que é o âmbito que nós temos autodomínio. A pessoa é livre para fazer isso. Mas o que acontecia com Isabel? Pela conhecimento que ela tinha, as informações que ela tinha sobre que esse movimento gerava muita ansiedade, ela se obrigava o tempo todo a permanecer no movimento de rejeição daquilo que ela pensava e a tentativa de agir de forma diferente. Só que agindo com um profundo desamor consigo mesma, de uma afronta à relação amorosa com a lei de liberdade e produzindo esse estado emocional perturbador, que ela acabava boicotando, sabotando e não realizando nada. Então, criando todo um círculo vicioso na vida dela. E aí o que acontece? Isabel, ela tinha se informado dessa verdade, mas ela não estava fazendo reflexões para trazer essa verdade para o nível do coração, para a chamada formação. Quando a pessoa se informa, a informação ela é cognitiva, a formação é emocional, é sentimento. Então, quando a pessoa tem a informação cognitiva, que está no nível do pensamento, mas não faz reflexões para sentir aquilo que ela é informada, ela fica nesse movimento intelectualista de tentar se obrigar a fazer aquilo que ela foi informada. Mas como ela não sente ainda as virtudes, porque o sentimento está no nível das virtudes, ela não faz exercícios de auto-amor, ela não faz exercícios para se conectar de uma forma amorosa com a lei de liberdade, que pede de nós 3 virtudes: reflexão, discernimento, para gerar o sentimento de liberdade, em vez de obrigação, liberdade de escolha. Ela pode continuar do jeito como está, mas não convém. Então, que convém fazer esforços de autotransformação. Mas a transformação vai acontecer nesse nível. Informação, formação, transformação. E é um processo contínuo, de esforço, e não de forçar-se. O movimento da Isabel estava no sentido de forçar um processo, e não de esforçar-se para um processo. O esforço é uma virtude ligada à lei do esforço. Todos nós, para melhorarmos a nossa vida, somos convidados a fazer esforços, a exercitar a virtude do esforço
em sintonia com a lei do esforço. Quando nós nos forçamos, esse movimento de forçar é extremamente desagradável, ele é perturbador. E aí a pessoa tende a fugir de tudo isso. Ela foge dos problemas, acreditando que fugindo dos problemas ela vai se livrar disso. Na verdade, ela foge também da solução dos problemas. Então, é o impulso de afastamento que vai acontecer nessas situações. Então, Isabel vivia dessa forma. Vamos continuar aqui. Então, muitas pessoas têm as informações necessárias para mudarem as suas vidas, mas em vez de realizarem o processo a partir da internalização constante daquilo que sabem em um processo de aprendizado, obrigam-se a realizar a ação, resultando em uma autossabotagem dessa obrigatoriedade. Exatamente o que acontecia com a Isabel. Ela tinha as informações, mas em vez de fazer reflexões, para fazer escolhas conscienciais, escolhas conscientes, na direção daquilo que ela queria, ela ficava se obrigando a praticar ações que ela já tinha informação suficiente. E isso não funciona. Então, o que acontecia é que ela se atropelava nesse processo. O movimento de forçar a nossa natureza, de forçar a nós mesmos a uma direção, mesmo que seja positiva, ela resulta, na verdade, em algo muito negativo, porque ninguém consegue exercitar virtudes forçando a sua natureza. Não é possível. A sabotagem acontece porque essas pessoas, ao agirem dessa forma, estão afrontando a lei de liberdade. Agem assim devido ao impulso de afastamento, que tem como base o desejo de se livrar dos conflitos geradores de incômodos emocionais, afastando-se deles e não os solucionando. Está focado nos problemas em uma suposta incapacidade em resolvê-los. Então, é exatamente isso que acontecia com a Isabel. Ela sabotava o tempo todo a si mesma, porque ela não estava em harmonia com a lei de liberdade, conectada com a lei de amor e a lei de liberdade. Então, ao se obrigar, ela gerava uma situação extremamente desagradável. Vejamos que na história inicial, ela entrava num estado de ansiedade, de angústia, de estresse, e o tempo todo mergulhada nesses pensamentos e sentimentos extremamente perturbadores, e aí ela largava a mão de tudo, e eu não consigo mesmo, eu não sou capaz, eu não dou conta, é muito difícil, então ficava o tempo todo entre um processo de obrigação e de desistência. O impulso de afastamento é exatamente isso, a pessoa entra no emaranhado de pensamentos e sentimentos de obrigação, e aí no polo oposto ela desiste, tenta se afastar, né? Então eu vou me afastar desses problemas, porque me afastando, eu, quem sabe, resolve, como se fosse assim, o tempo fosse resolver o problema da pessoa. Na verdade, ela só vai adiar a resolução do problema, porque problemas você não resolve se afastando deles, mas também não resolve batendo de frente com eles. O que Isabel fazia era bater de frente com os seus pensamentos e sentimentos. Não vai funcionar nunca um processo assim. Ela batia de frente, depois ela desistia, dizendo que não era capaz, que não dava conta, daqui a pouco ela tentava de novo e a pessoa fica muitas vezes nesse círculo vicioso muitos e muito tempo. Continue a assistir a esta live em nosso clube de assinaturas Plenitude com você. Por apenas R$ 49,00 mensais, você tem acesso a todas as nossas lives e também poderá participar de um workshop de autoconhecimento com temas bastante significativos, com 3 horas de duração, uma vez por mês, realizado online em tempo real.
Caso não possa assistir online, tem direito a assistir a gravação quantas vezes quiser. No clube, além das lives, do workshop, você tem acesso a vários cursos de autoconhecimento, como Medite e Viva Melhor, Saúde das Emoções, Autoacolhimento Amoroso, dentre outros. Além disso, participando do clube, você estará contribuindo com a Casa Transitória Irmã Dulce, uma entidade filantrópica de suporte a crianças com câncer, que auxilia crianças que estão em tratamento de câncer na nossa cidade, que vem do interior do estado e de outros estados fronteiriços. Essa é uma instituição que dá apoio à criança e familiares da criança enquanto elas estão em tratamento. Para fazer a sua inscrição, acesse o nosso site na descrição do vídeo. Se quiser, pode ir diretamente no nosso site www.plenitude.com.br, o ícone assinaturas. Muita paz e nos vemos na plataforma.